Carta de Tiago. Depois de estudarmos as cartas de Paulo, hoje daremos início a uma nova série. Dessa vez analisaremos as chamadas cartas gerais. Elas são denominadas assim por serem endereçadas à igreja em geral e não a congregações específicas. Entre essas cartas gerais, a carta de Tiago é a mais antiga, tendo sido escrita antes mesmo do Concílio de Jerusalém e da carta aos Gálatas, que, como vimos, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. A carta de Tiago tem uma importância única na história e é uma excelente carta para quem está começando a ler as Escrituras. Ela pode ser considerada um manual sobre a vida cristã, pois aborda muitos assuntos a respeito de como a fé em Jesus deve afetar os nossos comportamentos. Apesar disso, essa epístola é cercada de polêmicas, especialmente em relação ao tema da fé versus as obras. Tiago afirma: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O conflito se deu porque justamente outras passagens bíblicas tratam da salvação por meio da fé, como nas cartas de Paulo, por exemplo. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da teologia protestante, porém, chegou-se à conclusão que o ensino deste autor não conflitava com o de Paulo, pois ele estava se referindo à fé que dá frutos, a fé daquele que nasce de novo, a fé viva. E por falar em autor, de quem é a autoria da carta? Essa pergunta pode parecer óbvia. Afinal, a carta carrega o nome do seu autor, mas a verdade é que alguns podem se confundir nesse assunto. O Novo Testamento possui muitos Tiagos. Apenas entre os apóstolos de Jesus já podemos contar 2. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Mas nenhum desses é autor desta carta. Talvez para a surpresa de muitos, o autor é Tiago, meio-irmão de Jesus. Os evangelhos nos mostram que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Apesar de todos serem filhos de Maria e José, a paternidade de Jesus era divina. Por isso, o uso do termo meio-irmão. Os evangelhos também nos mostram que a família de Jesus não creu nele no início de seu ministério. Após sua ressurreição, porém, Tiago se converteu e ganhou grande proeminência entre o grupo apostólico, se tornando inclusive parte da liderança da igreja de Jerusalém. Como Paulo afirma: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. O contexto em que os destinatários desta carta se encontravam era de perseguição. Depois do martírio de Estevão, a perseguição contra a igreja se intensificou e os cristãos de Jerusalém se espalharam por todo o Império Romano. É por isso que a epístola é endereçada às 12 tribos dispersas entre as nações. Como já foi dito, Tiago pode ser tido como um manual da vida cristã, e o contexto da perseguição explica muitos elementos desta carta, como seu tamanho, dinamismo e conteúdo. Ele inicia seu escrito tratando das provações, que devem ser consideradas motivos de alegria, afinal, produzem perseverança. Depois disso, Tiago começa a alertar seus leitores sobre a importância de serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Uma vez que os membros de sua igreja eram principalmente judeus, ele precisava lutar contra diversos ensinos errados. Praticar a palavra para Tiago inclui domar a língua, que, segundo ele nos ensina, é um fogo, é um mundo de iniquidade. Não se esqueça que os leitores de Tiago foram forçados a sair de suas casas por causa da perseguição. Eles certamente deixaram tudo para trás. E para onde quer que tenham ido, é provável que tenham enfrentado certa necessidade financeira. Isso nos leva a um outro tema muito presente na epístola: interesses econômicos e a acepção de pessoas. A este respeito, Tiago ensina: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Tiago também trata da fé versus obras. E, como já entendemos, focado na fé que deve gerar frutos. Seu argumento mais forte e impactante inclui até mesmo os demônios para constranger seus leitores. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ele também faz um grande apelo à sabedoria. Este último ponto, inclusive, levou muitos a pensarem que a carta se tratava de algo semelhante aos Provérbios de Salomão, vendo Tiago como o único livro de sabedoria presente no Novo Testamento. Apesar de a sabedoria estar fortemente presente,
a carta de Tiago não deve ser interpretada dessa forma. O autor vê sabedoria e humildade como virtudes marcantes na vida do cristão, mas alerta quanto à sabedoria terrena, que não é espiritual, mas é demoníaca. Já a sabedoria do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os temas finais tratados por Tiago são a incerteza em relação ao futuro, a paciência nos sofrimentos e a importância da oração. Novamente, levando em consideração o contexto, todos estes temas se encaixam perfeitamente com o que a igreja enfrentava. Um dos maiores objetivos de toda a carta é, sem dúvidas, despertar o povo para que não desistissem diante dos sofrimentos, pois vocês sabem que a prova de vossa fé produz perseverança. Em meio a perseguições, essa carta trouxe encorajamento e ensino para a igreja. Para nós, que também enfrentamos certo nível de perseguições, Tiago vem tanto em forma de acalento como em forma de correção. Pelas próximas semanas, nos dedicaremos ao estudo das demais cartas gerais presentes no Novo Testamento. E se você gostou deste vídeo e este tema te interessa, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!